grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Podemos assentar? Vou te fazer compreender um pouquinho da minha história, porque olhar para a pessoa e você julgar, olhar para a pessoa e você criticar é muito fácil. Agora, difícil é você procurar entender e entrar na história da pessoa para você saber o que ela vivenciou, o que ela já passou. Cada um aqui de nós tem uma história, temos uma experiência com Deus. E muitas das vezes queremos apontar alguém, criticar, mas não sabemos de tudo que foi já vivenciado. Verdade, Deus. E vou contar um testemunho, não sei se vou conseguir terminar. Oh, aleluia! Quando eu lembro, eu muito me emociono, porque só sabe de lágrima quem já vivenciou. De dor, aquele que já foi ferido de verdade. Verdade. Mas eu vou tentar ao máximo contar para vocês tudo o que aconteceu na minha vida. Em um certo tempo, minha mãe, do Piauí, viajou para cá, para o Rio de Janeiro. E quando ela chegou aqui no Rio de Janeiro, Deus viu. ela foi para uma comunidade. Verdade. E quando ela chegou naquela comunidade, com 3 filhos homens, minha mãe ela sempre teve um sonho de ter uma filha menina. Ela sempre quis ter uma filha para junto dela estar, porque minha mãe é aquele tipo de mãe que é amiga, que conta tudo, gosta de conversar. Então ela sempre sonhou em ter uma filha menina. E um certo dia, meu pai desempregado, minha mãe com 3 filhos, morando na comunidade, chegou na casa dela, um varão, com 2 metros de altura, Verdade. negão, chegou na porta da minha mãe, em tempo de guerra lá, bateu na porta da minha mãe e falou assim para ela, é aqui mesmo que o Senhor mandou eu vir. Ela Aleluia. falou assim para ele, o que você quer? E ele falou assim para minha mãe, eu vim aqui trazer um recado do Senhor para você. Aleluia. Ela, para ele, pode falar. Ele falou para minha mãe assim, Deus hoje manda te dizer que está te entregando o que você mais sonhou. Tudo que você Meu mais mestre. quis. Minha mãe pensou com ela assim, vai ser uma casa, porque eu estou precisando. Meu marido está empregado, com 3 filhos, eu estou precisando de uma casa. E aquele varão bem ousado, cheio da autoridade do Senhor, virou para ela e falou assim, não é uma casa que você vai ter. Deus hoje manda te dizer que está te entregando uma Eita casa. glória! Ela é menina, o nome dela tem que ser Esther. E minha mãe olhou para aquele varão e falou assim para ele, você só pode estar maluco. Eu não tenho condições, Aleluia. eu não tenho como ter essa filha. Pode falar para o seu Deus que eu não quero essa criança. E esse varão falou assim para ela, você pode esperar, porque uma grande promessa está vindo sobre a vida dessa menina. Você querendo ou não, essa menina ela vai vir ao mundo. E você vai saber que é Deus que está falando contigo. Você pode bater contra as ondas a quem você quiser, que não vai acusar o sexo da criança e não vai acusar muitos gestos que é uma criança que você vai ter. E minha mãe ali foi, passando seus tempos, bateu 4 Meu Deus, adorado. Uma delas deu que era menina, uma delas deu quanto tempo de gestação minha mãe estava. Não deu, porque minha mãe ela duvidou. E quando nós duvidamos do Senhor, o Senhor nos prova. E nos prova realmente naquilo que nós duvidamos para nós saber. E Deus já fala conosco. E passou-se o tempo, Deus sempre usando vasos para ir na minha casa, para falar com minha mãe. Deus tira minha mãe daquela comunidade, Deus leva minha mãe para outro local. E chegando lá naquele local, minha mãe dá luz, nasce, minha mãe volta para o Senhor. Eu começo a crescer nas... Deus Santo! Começo a ir para a igreja, minha mãe começa a ensinar os caminhos que se deve andar. Eu, na igreja antiga que eu era, na Arca da Aliança, até do campo, eu era aquele tipo de criança que era pau para toda obra. Tudo que precisava eles me chamavam, eu ajudava a limpar a igreja, eu ajudava a separar as ordens, as coisas que tinha na igreja, eu ajudava em tudo que eu era. E um certo dia, me dá uma vontade de ir ao mundo, de conhecer as coisas do mundo. Santo de E quando isso Israel. me vem ao meu coração, eu me desvio da casa do Senhor, Meu Deus. começo a fazer tudo que não é de agrado ao Senhor, comecei a sair para os bailes,
Mestre. A sair para as baladas, comecei a me envolver com Oh, amizades, Jesus. comecei a fazer tudo de errado nessa vida. Antes de Aleluia. uma criança que tinha vindo com uma promessa na vida de uma mãe, um certo dia começa a ter desgosto. Começa a Santo. ter a lágrima da mãe. Eita. Eu Meu não fui Deus. projetada pela minha mãe, eu não fui pedida pela minha mãe. Bendito, Rei da glória. Eu fui planejada pelo Senhor. Eu fui o projeto do Senhor na vida da minha mãe, porque minha mãe não queria. E Deus me enviou um vaso para ela na casa da minha mãe e disse que ela não conceberia a luz. E passou-se o tempo, e eu fazendo tudo que era errado, e Deus sempre usando a minha mãe falando para mim, Deus ele vai te quebrar. Deus ele vai trazer de volta para a presença do Senhor, porque você é um projeto dele. Nem que Deus tem que te amassar todinha, mas você vai voltar para a presença do Senhor. Aleluia. E aí eu desviava, saindo, furei o umbigo, furei o nariz, comecei a fazer tudo de errado, saía de uma noite cedo, chegava no outro dia de manhã, fiz tudo que era errado. E Deus, ele usa um jovem na minha escola que eu era, e ele fala assim pra mim, vamos na consagração da minha igreja à tarde? Eu falei assim pra ele, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber das coisas do Senhor, não quero. Ele falou assim, vamos lá, só pra fazer uma visitinha, porque eu queria muito que você fosse na minha igreja. Deus eu falei, tá bom, eu livre. vou. Marquei um dia, marquei outro, nunca ia. Aí um certo dia eu falei assim, eu já vou lá na consagração na igreja dele. E eu fui na igreja dele. Aleluia. Chegando na igreja dele, tá aquele culto abençoado acontecendo, Deus usou outro jovem na igreja dele e falou assim pra mim, Deus ele tem uma grande obra na sua vida, mas ele vai te quebrar todinha primeiro. Meu Deus. E eu falei assim, esse menino tá maluco. É um menino, um adolescente, uma criança, ele tá ficando doido. Não é Deus que está usando esse menino. Aleluia. Ele falou assim pra mim, pra tu saber que é Deus falando contigo. Falta poucos dias para chegar o carnaval. Oh, Jesus. E antes que chegue ao carnaval, Deus vai te dar sinal para você ver que é Deus falando contigo. E ao passar do carnaval, Deus está falando assim para você, não vá ao carnaval. Porque se você for lá, você vai sentir as dores que Deus está falando para você não ir. Está se passando um grande vento e ele está parando na esquina da sua rua. Jesus. E vai ter sangue nesse grande vento. E vai envolver muitas pessoas nisso que está acontecendo. Vai envolver policial, vai envolver miliciano e até Bendito! vai envolver. E Deus está falando assim para você, não vai. E eu falei assim, amém. Deus está falando também. Chegou o carnaval. Eu fui pro carnaval. Meu Não Deus. quis escutar nada, eu não queria compromisso com nada, eu nunca quis nada. Eu fui pro carnaval. Minha mãe falou assim pra mim, não vai. Porque Deus está me falando que algo vai acontecer na sua vida. Jesus. Eu falei assim, mãe, eu não quero saber não, eu vou. Eu peguei isso. E quando eu fui lá, eu conheci uma adolescente, conheci uma menina. E aí quando a gente se conheceu, começamos a entrar na favela, começamos a andar por aí. Meu Deus. Você pode estar me olhando e pode estar imaginando, é uma menina. É verdade. Adolescente, não sabe nem da vida ainda. Jesus. Mas eu já passei muitas coisas que talvez uma adulta É uma não possa ter experiência. passado. E eu comecei a entrar com ela na favela, começamos a andar, e essa menina começou a se envolver com um bandido. Meu Deus E vivo. quando ela começa a se envolver com um bandido, uma certa vez, ela vai embora de casa, ela deixa tudo e foge, vai para aquele local. Meu E o pai Deus. dela era policial, o irmão dela envolvido com miliciano. E quando ela chega, quando ela vai embora, os familiares dela chegam na minha casa e eles falam pra mim assim, cadê ela? Eu falei assim, eu não vou falar cadê ela, porque eu sabia, mas eu não queria falar. Eu falei assim, eu não sei cadê ela, não vou falar cadê ela. E eles falam assim, eu quero você dar conta dela. E você, até essa semana você vai ter que dar conta dela. Eu falei assim, eu não vou falar, não adianta. E passou-se o tempo, aquilo foi acontecendo. O irmão dela, como eu disse, ele era envolvido com o miliciano, com as coisas milicianas da nossa. Então eu não podia nem sair de casa, não podia nem colocar o pé na rua. Meu Deus, eu vivo. não ouvia a voz da minha mãe e não ouvia a voz do Senhor. E eu comecei a entrar numa depressão profunda. Comecei a ficar muito magra, eu desmaiava todo minuto. Não podia andar, eu desmaiava, não conseguia chegar a lugar nenhum. Não ia para a escola mais,
Entrou um síndrome de pânico tão grande na minha vida que eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de pessoas chegarem perto de mim. Verdade. Eu não conseguia que pessoas chegassem para conversar comigo. Eu não conseguia. Porque eu tinha um medo muito grande no meu coração. Porque Aleluia. tudo que nós vivenciamos, apesar de nós termos pedido perdão ao Senhor, as consequências elas vêm sobre nossas Verdade, vidas. Deus. A consequência elas virá sobre a nossa vida. Por mais que nós tenhamos ter consertado, as consequências Aleluia. certo dia ela vai vir sobre as nossas vidas. E eu não conseguia sair do meu quarto. Eu vivia no quarto trancado. Meu Deus. Em luz apagada, ao escuro. Aquele era meu mundo. Eu não saía mais pra nada. Minha vida era aquela ali. Quantas das vezes eu até pensei em me matar. Aleluia. Quantas das vezes eu falei assim, Senhor, me leva. Meu Quantas Deus. vezes eu olhei pro céu e falei assim, Deus, o Senhor me prometeu um dia pra minha mãe vai passar tudo isso que eu tô passando. Meu hoje. Deus. O Senhor um dia enviou uma pessoa pra ir na minha casa e falar pra minha mãe que ela ia ter uma menina. Meu E mestre. Deus tinha uma grande obra na vida dela que ninguém entendeu o chamado dela pra hoje, tudo isso que eu tô passando, Deus. O Senhor falou tudo aquilo pra hoje dar em nada, pra hoje eu morrer, porque já não tinha mais esperança pra minha vida. Ninguém mais acreditava em mim. Ninguém mais tinha esperança que eu ainda ia sobreviver sobre aquela situação que eu estava passando. Pessoas chegavam até mim e diziam, você vai morrer. A cova está aberta na sua vida, você não tem mais como sobreviver. Bendito. Até pessoas de igreja que eu pensei que ia chegar para me abraçar, chegou dizendo, a cova está aberta, não tem mais jeito. Pessoas de carro muito alto, chegou para minha casa e falou assim, não tem mais jeito. Agora chegou a sua hora, infelizmente. Deus falou contigo, mas você não deu ouvido agora. Oh, Chegou a sua hora. Jesus. Mas a mãe, ela sempre tinha no coração dela uma esperança. Ela queria que Deus ela não ia falhar. Fala, Minha mãe Senhor, sabia que obrigada. o Deus que prometeu ela há anos, tinha uma promessa sobre a minha vida, não ia acabar assim. Verdade. A história não ia ficar desse jeito. Alguma coisa o Senhor ia fazer. E nesse tempo, minha mãe, ela quis vender tudo. Minha mãe, ela quis sair daqui do Rio de Janeiro. Minha mãe, ela quis... Aleluia.